Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Algo Mais com Ariel Fernandes, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Eu sempre falo isso, né? Porque tem muita gente que você gostaria que assistisse o programa e essa pessoa não é assinante NET. Aí vai fazer o seguinte, vai lá no maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com, tem lá na página principal, você vai ver uma televisãozinha lá com o nome TV Mar, clica ali em cima e você vai estar assistindo toda a nossa programação. Hoje é quarta-feira, é o dia do quadro Viver Melhor, com o nosso consultor Francisco Silvestre. E também vamos bater um papo muito legal com o pastor Wellington da Igreja Batista e saber dele por que as pessoas ficam mais sensíveis nesta época de Natal. O que é o Natal, pastor Wellington? Daqui a pouco ele vai estar respondendo para a gente. E saber também, por exemplo, Jesus nasceu realmente nesta data? Né? O que significa o Natal para os cristãos? Vamos conversar daqui a pouco. E vamos ver também, teremos para janeiro uma programação especial de verão aqui na sua TV Mar, canal 25. Tudo isso e muito mais agora no seu programa Algo Mais, que já está no ar. Pois é, desejamos para você um dia maravilhoso, muita alegria, muita paz, né, divina para você, para os seus familiares, para os seus amigos, colaboradores, que você possa ter muita criatividade, mas principalmente colocar a criatividade em prática, porque se criar muito e não agir, não vai servir para muita coisa. E a gente também está sempre informando para os nossos telespectadores que o nosso WhatsApp é o 98107 9872. Anote aí porque você pode precisar. Mande vídeos, mande fotografias, seja fiscal do que é público, porque só assim a gente vai ter um mundo melhor. Vamos conversar agora com o pastor Wellington, da Igreja Batista do Pinheiro. Eu só quero confundir com a Igreja Batista do Farol, né? Igreja Batista do Pinheiro. Vamos conversar com ele sobre esta época do ano, Natal. Pastor Wellington, primeiro seja muito bem-vindo ao nosso programa. O que significa Natal? Primeiro, agradecer, Ariel, o convite seu, da produção, para estar aqui conversando com seus telespectadores. Bom, a palavra Natal vem de nascimento, natividade, né? Essencialmente, e a palavra surge a partir de uma referência do nascimento de Jesus de Nazaré. Então, essencialmente, Natal é nascimento, chegada. Então, o nascimento tem uma complexidade aí, uma subjetividade, mas que é um momento novo, né? Sim. Renovação, mudar de vida, né? Viver de novo. Agora, Jesus nasceu realmente nessa data, dezembro, pastor Wellington? Bom, essa é uma boa pergunta e você que está assistindo o programa pode, inclusive, se aprofundar, né? Pesquisar e procurar ler mais e entender mais. Decididamente, não. A probabilidade é que Jesus tenha nascido aproximadamente pelo mês de setembro, né? Mas isso não se tem como comprovar, porque é bom se deixar claro que, por exemplo, a única menção histórica da figura de Jesus é feita por um historiador romano chamado Flávio Joséfo. Então, a gente não tem muito dado histórico científico para fazer comprovações. Porém, do nascimento, do dia, nascimento e da figura histórica propriamente dita, né? Jesus é uma questão de fé. E eu não estou dizendo, obviamente, eu sou um pastor cristão, creio na existência de Jesus, mas eu me preocupo com cristãos que, por exemplo, precisam provar a sua fé cientificamente. E fé é algo que se crê. Não é? Está no campo mítico, está no campo da subjetividade. Agora, essa questão no mês de dezembro, ela se apropria, e aí é uma coisa importante até, porque no mundo de tanta intolerância religiosa, ser intolerante religioso e celebrar o Natal é uma incoerência. E por que uma incoerência? Porque, por exemplo, da onde vem árvore de Natal? Da onde vem figura de Papai Noel? Da onde vem neve? Da onde vem luzes? Da onde vem todas essas figuras
que se apropriaram no imaginário coletivo das pessoas do Natal. Isso não vem do cristianismo. Essencialmente, ou melhor, sendo mais objetivo, não vem da Escritura Sagrada. Porque se você pegar a narrativa do nascimento de Jesus, se dá numa cidade pobre, daquela região da Judéia, Belém, cidadezinha pequenininha, numa estrebaria. Essencialmente isso, não é? Uma cena muito simples. E como é que essas cenas todas vão sendo incorporadas e acabou dominando o imaginário das pessoas? É porque o cristianismo, é bom que se diga, começa pequeno, mas depois se torna a religião do Império, no ano 300, com Constantino, e a partir daí, se a religião do Império começa a dominar outros povos menores e dialogar com outras religiões, outras tradições, outras culturas, e daí então nós chegamos 2000 anos depois com esse Natal romântico que aí está, mas muito deformado, é bom que se deixa claro, daquilo que a Bíblia narra, essencialmente. Esse 25 de dezembro está ligado muito mais a uma tradição ligada à questão solstícia e alguns seres ali da família imperial de algumas comunidades, de alguns povos, do que necessariamente a questão de Jesus. Estava ligada, se não me engano, a questão do sol. Mas, óbvio, se você tem uma religião minoritária é uma coisa, quando essa religião passa a ser a religião do império, ela passa a dialogar e incorporar elementos. Por que eu estou fazendo questão, Ariel, de destacar isso? Porque não dá para você se dizer seguidor de Jesus de Nazaré, que viveu e pregou o amor, e em nome desse Jesus você desenvolveu uma coisa chamada ódio religioso, perseguindo e demonizando a religião alheia. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Importante essa colocação. E eu diria que talvez não importa a data que Jesus nasceu. Exatamente. O importante é que ele nasceu. O importante é que a comprovação que ele nasceu, viveu neste mundo e em prol de uma esperança, de uma mudança de vida, o que acredito que os cristãos chamam de nascimento, de salvação, de mudança de vida, de comportamento e de entendimento, né? Talvez por esses motivos é que a gente percebe que as pessoas ficam mais sensíveis na época do Natal. Essa questão de Jesus, do Natal, do renascimento, da mudança de vida. Você tem todo um apelo, essa é a grande verdade. E aí a gente tem que puxar um pouco para o período do ano, né? E é bom que se deixe claro que isso está muito ligado ao Ocidente, porque toda a leitura que a gente faz, às vezes, do cristianismo, da fé cristã, a gente está fazendo a partir da fé cristã vivenciada no Ocidente. Quando você vai para o Oriente, aí você tem outra perspectiva. Agora, você imagina num contexto, por exemplo, contexto norte-americano e europeu, onde isso é muito forte, onde você tem um período de inverno rigoroso, onde as pessoas normalmente não têm essa coisa latina de viver junto, né? Família latina, mora tio, vô, vó, 15 meninos, todo mundo ali próximo, vai casando, faz um puxado e tal. Na tradição familiar europeia e norte-americana, o cara 17, 18 anos vai embora. Então, quando é que ele volta para a família? Ele volta no dia de Ação de Graças, ali dia 2 de novembro, isso estou falando a partir da cultura norte-americana, que determina um pouco a nossa cultura cristã protestante, pegar esse fio especificamente. E a questão europeia. Então, é óbvio que nesse período do ano, nessas localidades, há esse clima das famílias se juntarem. O cristianismo chega para a gente sendo trazido, ora, da América do Norte, ora, da Europa, eu falo cristianismo protestante, e o cristianismo católico vem de Portugal e vem da Espanha. Então, quando você vem com essa coisa, você tem todo esse apelo simbólico, só que as pessoas não param. Mas por que exatamente isso? Por exemplo, por que Natal é época de dar presente? E aí acaba fazendo todo um jogo a partir, obviamente, do capital que está por trás, estimulando ao consumo. Isso. E aí veja que coisa irônica, é uma época da simplicidade. Uma coisa contraditória. Contraditória, né? Absolutamente contraditória, né? Pastor Mas Wellington, é o que nós temos. O direito diz que um dos controles sociais é a religião. Sim. E eu acredito que qualquer brasileiro, né, que consiga entender um pouco dessas questões, ele vai entender e possivelmente concordar que a religião realmente é um dos controles sociais. A Igreja Batista do Pinheiro e outras igrejas, elas vivem hoje em comunidades, em áreas, melhor dizendo,
que às vezes nem o próprio Estado consegue chegar. Com certeza. Procede isso? Com certeza. A igreja consegue atuar em lugares que o Estado, que o aparato de segurança às vezes não consegue chegar. Perfeito, Ariel. Na verdade, assim, a gente precisa ter uma visão de uma crítica justa para não ser uma crítica injusta e até, me perdoe os críticos da religião, estúpida. Porque há muito contrassenso, há muita incoerência, há muita alienação por parte das religiões, Sim. há muita manipulação e exploração, Você que está me ouvindo, não dá para negar isso. Há muito pastor, padre, espírita, guru, pai de santo, Líderes. 171, Agora, vamos fazer o seguinte, elimine do cenário brasileiro, latino, né, sul-americano, o espectro religioso. Tire a religião indígena, tire a religião afro, tire a religião cristã, com todas as suas variantes, e deixemos esse país, que é essencialmente religioso, tá? Porque, por exemplo, o futebol nesse país não é encarado como um esporte, é encarado como uma paixão, é uma religião. Então, a religião ela está meio que atravessada, disfarçada ali por trás. Então, na verdade, a religião chega, meu irmão, aonde ninguém chega. Aonde ninguém chega. Você já imaginou o que é o cidadão que sai de casa às 6 da manhã, trabalha até 6 da noite, o cara é pedreiro, o cara é servente, aí ele toma um banho, bota um terno, entendeu? Antes ele ia tomar cachaça, antes ele ia bater na esposa, antes ele ia gastar o dinheiro do leite das crianças. Agora ele bota um terninho, pega uma Bíblia e alguns viram pastor. Aí o cara diz, você é um ladrão, interesseiro. Não, amigo, não. Não confunda pastores midiáticos vivendo em condomínios de luxo com esses homens e mulheres que estão recuperando pessoas sem nem ter uma lógica social e política por trás. É pura paixão por esse livro e por essa figura chamada Jesus. E por acreditar na transformação proporcionada por Jesus. Primeiro porque ele foi alvo disso. Sim. E aí o cara diz assim, poxa, ninguém me chegou até, né? Eu não fui alcançado por ninguém. Eu fui alcançado por essa coisa chamada religiosidade, que transformou minha vida e deu significado, ressignificou, usando a linguagem da psicanálise. Inclusive, eu quero parabenizá-lo, né, pelo ato. Semana passada, salvo engano, nós entrevistamos uma equipe do pessoal da sua igreja, que tem o banho solidário, né? Perfeito. Olha, aquilo deu uma repercussão, Márcio, tão grande para a gente, foi muito bom, porque é muita coisa boa, né? E que a gente precisa aprender a valorizar esses atos, né? E não fazer uma crítica generalizada. Sim. Agora, falar em crítica, isso aí, Josiel sempre atento aí, ó. Falar em crítica generalizada. Exatamente. Eu acho que o senhor ficou muito famoso com um ato, né, da sua igreja, da sua liderança, né, o senhor como líder da Igreja Batista do Pinheiro, que foi batizar as pessoas homoafetivas, né, homossexuais. E o senhor acredita que Jesus, se ele estivesse no planeta, na Terra agora, vivendo seus dias aqui, ele também batizaria? O senhor acha que quem não absorve nas suas comunidades religiosas os homossexuais, por exemplo, são pessoas que estão excluindo, né? Está havendo uma certa discriminação? Por que o senhor tomou essa decisão? Bom, eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré. Há um escritor chamado Hans King, um teólogo católico chamado Hans King, que ele vai dizer: a única salvação, nas palavras dele, para o cristianismo, para a igreja cristã, é se converter a Jesus de Nazaré. Porque o Cristo, ele é manipulado. Por exemplo, as pessoas fazem catedral para Deus. Deus nunca pediu catedral. As pessoas compram fazendas para Deus. Tudo é para Deus, não é? Então, o Cristo é manipulado ao gosto do freguês, certo? Agora, não dá para manipular Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré tem endereço. Nasce na Galileia, transita pela periferia, convive com as pessoas simples e enfrenta os impérios e as estruturas da sua época. Foi chamado de pai de demônios, foi chamado de beberrão, foi chamado de glutão. Jesus quebrou as regras da sua religião quando tocou... De seitas. Foi chamado de tudo. Né? Beelzebu, pai dos demônios. Agora, tudo isso por quê?
Porque na religião dele, que é bom lembrar, Jesus não é cristão. Jesus nasce judeu e vive como judeu. Na religião dele dizia, por exemplo, que se você visse uma mulher, uma criança passando fome no sábado, não podia fazer nada porque era sábado, mas podia tirar o camelo do buraco. Se você visse alguém com lepra, você tinha que passar 15 metros de distância, porque se topasse era imundo. Jesus vai e toca, não tem medo de ser criticado. Então, não tenho dúvida que Jesus de Nazaré, esse a quem eu sigo, quem morreu na cruz, não só, porque batizar ou não batizar não é uma discussão em si. Na verdade, com todo respeito, as igrejas estão cheias de pessoas homoafetivas. Agora, lamentavelmente, essas pessoas têm que ficar caladas, escondidas, para serem amadas e aceitas. E aí isso cria uma esquizofrenia, porque quando a pessoa se assume, ela corre o risco de perder a apreciação e o amor. Então, que cristianismo é esse? Que o cara que vai nascer, agora de novo, em nossos corações, que a gente vai celebrar no dia 25, morre porque acredita no amor radical e nós dizemos, seguidor dele, dizemos, não, eu o amo, mas na sua condição você não é muito bem-vindo ou é bem-vindo caladinho, fazendo de conta que... É uma discussão que caberia N programas para a gente conversar. Eu vou querer, viu? Eu quero um outro programa para a gente falar sobre isso, que eu gostei dessa... Seria? Gostei, Exatamente. Tá certo. Eu acredito que Jesus também não iria excluir. Jesus foi perseguido e criticado, porque, veja bem, eu tenho um amigo que diz assim, se Jesus fosse um cara bonzinho e que todo mundo achasse lindinho, ele morreria de idade. Morreria bem velhinho. Mas Jesus morre crucificado como alguém perigoso ao império. Jesus enfrenta as estruturas do império do seu tempo e é bom que se diga que quem o condenou foi o Império Romano, porque os judeus não podiam fazê-lo. Mas quem atiçou o fogo não foram os ateus, os céticos, foram os religiosos judeus, porque não suportavam conviver com aquela figura que lhes levava a pensar, doutrina fria mata. Jesus não veio para defender doutrina e letra, ele veio para defender a vida. Pastor Wellington, se o senhor não tivesse nenhum fã no planeta, eu estaria encabeçando aí os seus fãs. Você é muito corajoso. Pois é, tem que ser mesmo, né? Mas veja, quando eu falo tem que ser, porque a gente sabe que tem os críticos aí de plantão, né? Sim. E eu concordo plenamente com o senhor. Uhum. Eu não tenho o direito de excluir ninguém. Uhum. Não tenho o direito de excluir ninguém. Ensinar a palavra, quem sabe ensinar, quem estudou a palavra para poder ensinar, quem tem a inspiração de Deus para ensinar, mas excluir. Se Jesus não excluiu ninguém, por que eu vou ter que excluir? Olha, eu gostei demais. Foi um eu prazer. vou marcar com a produção para a gente marcar uma outra oportunidade de falar sobre isso, tá certo? Será um prazer. Gente, olha, eu não posso tomar nada gelado por conta da voz, mas é irresistível. Ila, lembram? Semana nós tivemos aqui com o supervisor, o Cristóvão, sim, supervisor, Cristóvão? O Cristóvão, disse que hoje traria aqui um sorvete pra gente. Delícia. Você vai conhecer um pouquinho mais logo depois do nosso intervalo. A gente volta já.